Bom dia pessoal. Hoje, dia 1º de novembro de 2011, faltando 5 para as 11 da manhã aí, vamos falar sobre a rodada 32, confere? Rodada 32, utilizando o resumo recente como método do palpite, tá certo? Então, o Fluminense e Grêmio continua a mesma coisa, vem um empate. Bragantino e Cuiabá é dupla casa. Atlético Paranaense e Vitória é dupla casa. Juventude e Fortaleza é dupla fora. Corinthians e Palmeiras é fora seco. Bahia e São Paulo é dupla fora. Botafogo e Vasco é dupla casa. Internacional e Criciúma é casa seco. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro é dupla fora. Cruzeiro e Flamengo é fora seco. Se vocês perceberem, nessa análise, poucas as mudanças foram de resultado. Mudou, por exemplo, o Vitória e o Juventude, que virou um dupla casa. Por quê? Porque o Vitória tem um retrospecto melhor do que o Juventude. Não, Vitória e Juventude não, perdoem. Atlético Paranaense e Vitória, perdoem. Eu coloquei um dupla casa, porque no outro um empate, certo? Tem essa mudança, porque o Atlético Paranaense, apesar de não parecer, vem um retrospecto melhor do que o próprio Vitória. E quando eu digo retrospecto é o que? O confronto entre eles, os confrontos em casa e os confrontos entre eles dentro da casa do Atlético Paranaense, tá certo? Então isso que pouca coisa muda. Corinthians, no outro eu coloquei dupla fora, nesse eu coloquei um fora seco. Por quê? Porque o retrospecto do Palmeiras nos últimos 5 jogos é excelente. 11 pontos. Contra o próprio Corinthians são 9 pontos contra apenas 3. Contra o Corinthians jogando em casa conquistou 9 pontos, enquanto o Palmeiras conquistou 10 jogando fora. E quando o jogo é lá em Itaquera, por incrível que pareça, o Corinthians tem apenas 5 pontos, enquanto o Palmeiras tem 8. Então, sendo assim, um fora seco. Outra mudança que tem, que tira o empate, é o Internacional contra o Criciúma. O Internacional tem 11 pontos nos últimos 15 disputados. Internacional jogando contra o Criciúma tem 11 pontos contra apenas 2 que perdeu. Internacional contra o Criciúma jogando em casa tem 13 pontos e o Criciúma tem apenas 4 jogando fora. E o Internacional enfrentando o Criciúma lá dentro do Beira-Rio tem 13 pontos enquanto o Criciúma tem apenas 1. São as poucas mudanças que tem. Cruzeiro e Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem 8 pontos nos últimos 15 disputados. Jogando contra o Cruzeiro, o Flamengo tem 4 vitórias e apenas um empate. Jogando fora, tem mais pontos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou apenas 4 pontos jogando em casa, enquanto o Flamengo ganhou 6 pontos jogando fora. E o Cruzeiro jogando contra o Flamengo dentro do Mineirão só empatou uma vez, enquanto ganhou os outros 4 jogos. Então esse fora seco também serve. E é uma coisa muito interessante, porque você tirando essa dupla, realmente você corre um pouco mais de risco, precisa seu time vencer, e dá uma mudança muito grande na odd. A odd vai lá para cima com essas poucas mudanças, e querendo ou não, o que eu acho difícil aqui, por exemplo, é o Fluminense e o Grêmio terminar o jogo empatado. São dois times que atacam bem e defendem mal. Então isso dá um pouco de risco. Corinthians e Palmeiras. É difícil na atual fase o Palmeiras ganhar do Corinthians? Não, não é. Mas o que bota ali em pé de igualdade? O Corinthians está brigando contra uma zona de rebaixamento e o Palmeiras também está brigando por um título. Certo? Então não é difícil acontecer. O Internacional venceu o Criciúma lá dentro. O Internacional brigando por vaga direta. Não é difícil acontecer. O Cruzeiro perder para o Flamengo. Também não é difícil. O Cruzeiro vem tentando colocar ali o método de Diniz, ganhou, se classificou para a final da Sul-Americana e jogou bem, certo? Teve um determinado tempo no segundo tempo que o Lanús não atacava mais, o Lanús não tinha mais condições de fazer nada, se prostou bem, Cássio fez o dele, ok? Então, mas o Flamengo vem aí tentando se organizar junto com o novo técnico Felipe Luiz. Veio de um empate, se eu não me engano, no meio da semana contra o Internacional por rodada atrasada, não beneficiou nenhum dos dois, mas pode ser que ocorra. Okay? Não é difícil o Flamengo também ganhar o Cruzeiro. Mas como eu disse, é um novo resumo. Certo? Alguns jogos estão a mesma coisa, mas outros têm a mudança. Vai do seu pensamento de você achar. Não precisa você seguir. Mas novamente eu venho dizer, faça um bingo com todos os jogos. Separe por dupla fora. Separe por empate. Separe por dupla casa. Separe por fora seco. Certo? Os palpites que você tiver mais confiança, se você tiver meia confiança e que você não tiver confiança nenhuma de ocorrer. Como você se sentir melhor.
certo? De vez em quando a gente tem aquela intuição, certo? Eu também aqui não vou dizer, meu palpite vai dar 100% certo, porque não dá. Nós estamos em 32 rodadas, todas as rodadas eu fiz as apostas, todas as rodadas eu analisei. Posso não ter gravado o vídeo, mas eu analisei. E até agora um green absoluto só deu 1. Com a odd, se eu não me engano, 11. Então pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Essa foi a análise utilizando o resumo recente, ok? Então o próximo e último vídeo agora é analisando a tabela. É a análise que eu fazia logo no começo, quando eu não vi essa mudança toda. Eu tentei mudar, a gente vai estudando, vai tentando melhorar o que a gente faz, tá certo? Então daqui a pouco também estreia ela. Curtam, comentem, compartilhem e ative o sininho. Valeu, pessoal! Fui!